Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Palavra e Café, esse canal para abençoar a sua vida. E já te peço para você se inscrever no canal, curtir, dar o like nesse vídeo e compartilhar com todos os seus amigos, que essa mensagem possa ser muito abençoada para todo mundo. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. No último sábado, dia 25 de maio, na Paz Church Manaus, no núcleo da Comunidade Nobre, nós recebemos a doutora Lourdes Marcelino, que participou da primeira edição do evento Entre Elas, um evento somente para as mulheres, para edificação, para comunhão, para o fortalecimento, E uma alegria muito grande ter as mulheres da Paz Church Manaus, do núcleo da Comunidade Nobre, celebrando e sendo muito abençoadas. Então, ela ministrou uma palavra, o tempo é tempo de florescer. Foi maravilhoso. Então, fique com essa palavra, que Deus te abençoe. E não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Deus te abençoe. Olá, queridas, queridos, graça e paz, amém? Meu Deus, que tarde maravilhosa, que tarde linda que o Senhor preparou para nós. Você está feliz de estar aqui? Gente, o Senhor é bom, não é? Olha que coisa linda, um sábado, final de tarde. Que hora que é agora já? Umas 6 horas? 6:30, viração do dia. Gosto de viração do dia, queridos. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que quando o primeiro casal estava no jardim, toda viração do dia eles recebiam uma visita muito especial. O Senhor vinha falar. E eu creio que nesta tarde não vai ser diferente. Amém? Você não está aqui por acaso. Queridos, eu quero assim de coração agradecer ao Senhor, agradecer a vida da pastora Adriane, que planejou, que organizou, a Liliane, a sala profética. Cadê a sala profética daqui? Ah, glória a Deus. E cadê a sala profética do Aleixo, que está aqui também? Uhul! Ah, queridos, eu quero falar algo para você. A oração move o braço de Deus. A oração, quando nós estamos em oração, quando nós estamos pedindo para o Senhor, para o dono da obra, tudo é possível ao que crê. Você pode dar um glória a Deus? Tempo de flor. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Ah, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor é tremendo. Eu quero falar para vocês que no nosso coração, queridos, quantos momentos está guardado, está o Senhor assim, forjando, criando, preparando coisas, sabe? Porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Se nós queremos nos reunir com mulheres, queremos estar reunidas na casa do Senhor, para buscar o nome do Senhor, para adorar. Você já imaginou o Espírito de Deus, o tanto que o Senhor quer vir estar presente conosco? Como que faz parte do coração de Deus, Ele está aqui conosco, nos ajudando, ministrando em nossos corações. Até porque, tempo de florescer. Repitam comigo, tempo de florescer. Por que foi pensado nesse tema? Com flores, tão sugestivo. Eu acho que a maioria de nós mulheres gosta de flores, não gosta? E quando você cultiva, você compra uma flor na floricultura, você compra um vaso. E aí, qual que é o seu desejo? Que ele fique sempre com flores bonitas. E você vai descobrir segredinho com as amigas. E vai falar com a vovó. E vai pegar receitinha. Quero dar uma receitinha para vocês. Quem tem flor que não está querendo muito florescer? Ela está meio assim? Então tá. Presta atenção nessa receitinha que é fácil. Quando você comer banana, você pega a casca da banana e põe numa vasilha com água. Um baldinho, deixa lá. E quando você for fazer abóbora, pega a casquinha da abóbora e também coloca lá. Deixa passar uns 10 dias. Aí você vai coar, coloca na tua flor, no vaso, e depois você vai ver que coisa maravilhosa. Elas amam, elas ficam lindas. Rosa do deserto fica perfeito. E por que esse tema então para nós? Tempo de florescer. Você sabia que na nossa vida tem ciclos, tem estações? Eu gostaria de água, tá, pastora? Sim. Olha só, tem estações. O que significa isso? Quando nós vamos olhar para as estações, o ano, aqui da região norte, a gente fala assim, é verão ou inverno. O inverno chove muito, então não tem muita diferença, né? É um pouquinho mais de calor, um pouquinho menos calor, mas é calor o tempo todo. Mas, na maior parte do país, temos as 4 estações. E tem um tempo de primavera.
O tempo de primavera é a coisa mais incrível, porque todas aquelas flores que estavam feias, às vezes só os galinhos, chega o tempo delas desabrocharem. Agora pensa comigo, como que elas sabem que é tempo de desabrochar? Já pensou nisso? Como que elas sabem que chegou um tempo, uma época certa? É disso que nós vamos estar falando nessa tarde. E você vai sair daqui entendendo que é tempo de florescer. É tempo do Senhor tocar na sua vida. E você começar a experimentar algo mais de Deus. Algo mais profundo do Senhor. Amém, queridas? Ah, Deus é maravilhoso. Queridas, quem gosta de jardim, a gente quer ver um jardim bem cuidado, não é isso? Eu tenho um jardim na minha casa. Mas pensa numa trabalheira para cuidar do jardim. Porque as flores eu preciso comprar, as mudas, pedir para as amigas, colocar adubo, como eu falei para você. Mas nasce outra coisa no jardim que eu não preciso fazer nada. Você sabia que no meu jardim é cheio de praga? É só na minha casa que é assim? As pragas eu não preciso plantar, eu não preciso pedir para ninguém uma muda. Elas nascem sozinhas. E elas, se a gente deixa, elas vêm, elas acabam... Pode colocar aqui no cantinho, querida. Elas vêm e elas destroem o nosso jardim. Então, um jardim bem cuidado, ele vai precisar, um jardim bonito, um jardim florido, um jardim limpo, ele vai precisar de cuidado. Repita comigo, cuidado. Não é de qualquer forma, não é eu colocar minha plantinha lá e nunca mais olhar para ela. E com o tempo eu vou aprendendo a entender. Se ela precisa de adubo, se o que está faltando é água, tem pouca água. Vai ter aquelas que ela quer só uma gotinha de água, está feliz, as orquídeas ficam satisfeitas, as suculentas ficam satisfeitas. Mas vai ter outras que vai exigir um pouco mais. Vai ter aquela que se faltar água, ela morre para sempre e não volta mais a viver, se fica murcha. Então cada flor, ela vai ter uma forma. Ela tem um jeito para você ter o melhor daquela flor. Agora preste atenção. Quais são os inimigos de um jardim? Aqui na nossa região, principalmente nesse tempo de quente, no inverno nosso, dá muito fungo no jardim. Tanto dá um fungo branquinho, né, que ele é uma coloração branca, como dá aquele fungo mais escuro. E esses fungos, eles vêm para destruir. O que mais eu preciso ver para mim ter um jardim bonito? Eu preciso pensar no tipo de terra, não é isso? Umas gostam de solo mais arenoso, a outra gosta de uma terra que seja uma terra que fique o tempo todo molhada. Tem tantos critérios, tem tanta coisa. Então uma coisa eu já estou aprendendo, já estou falando para você, que para florescer é preciso cuidar. Repita comigo, para florescer é preciso cuidar. Entende? Porque para sair as ervas daninhas, para vir o fungo, para vir as coisas, eu não preciso fazer nada. Eu só deixo lá e o meu jardim fica lá sufocado no meio de tantas coisas. Queridos, quantas coisas dentro de nós pode ficar sufocado com as pragas? O que é as pragas? Aquele pensamentozinho que vem assim: você não é capaz. Você já está velha demais. Você é jovenzinha demais. Ninguém vai acreditar. Você sabe que quando vem esse tipo de pensamento, que eles vêm assim devagarinho, chegando no seu coração, ele tem uma intenção, uma finalidade, que se a gente dá ouvidos para essa voz, ela vai fazendo a mesma coisa que está no jardim. Muitas das vezes acontece uma outra coisa. Você vê uma árvore bonita, ela está até com flor, ela está com folha, está linda, mas de repente ela pode ir ficando tristinha, murchinha. Existem fungos que vai atacar direto na raiz. Ele vai se alimentar da seiva daquela árvore. O que eu estou falando para vocês então nesta tarde, queridas? Que o Senhor, o Espírito Santo, aquele que nos ama e que cuida de nós, Ele quer vir cuidar da minha vida e da sua vida. Ele quer cuidar de nós como se cuida de um canteiro de flor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai dizer assim para nós: e você será como um jardim regado. E tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Esse jardim vai ter flores. Esse jardim vai ser abençoado. Mas quem precisa entregar então? Vamos pensar então hoje que a terra, existe uma terra. Aonde é a terra? Vamos pensar assim, o meu coração. E é no nosso coração que vai vir as pragas, que vai vir tantas coisas, queridas.
muitas coisas para atacar. E quando muitas das vezes somos nós mesmos que tomamos direcionamento e que acaba atacando o nosso jardim, colhendo consequências difíceis para nós, colhendo dores para nós. Situações que a gente não sabia, situação que eu não sabia como resolver, maneiras que eu não sabia como agir, lugares que eu não sabia que era tão perigoso e que eu não deveria estar. Entende? Vocês estão me entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então, mas tem situação difícil que não foi você que causou, que não dependeu de você, mas ainda assim, de alguma forma, você se viu dentro de uma situação dolorosa. E eu quero começar a falar para você uma história de uma mulher, que aqui a palavra de Deus vai estar falando em Gênesis, no capítulo 21, no capítulo 21, versículo 14. Preste atenção, é uma história linda. É uma história difícil, mas que o Senhor conseguiu transformar. Olha só que coisa incrível. Gênesis 21 vai falando daquela mulher que teve a Sara, e Abraão estava esperando um filho. Deus deu uma promessa para esse homem, que ele seria pai de multidões, que nele seria abençoado todas as famílias da terra. Mas aí o tempo passou, 5 anos, passou 10 anos, o tempo foi passando. E mulher sempre é ansiosa, não é assim? Nós somos ansiosas quando é algo do nosso interesse, quando é algo que a gente quer muito. Imagina, era ter um filho, a mulher não tinha nenhum, eles já eram idosos. Sabe, tem coisa na tua vida que alguém já falou para você e fica tão longe assim que a fé fica assim, Senhor, será, Senhor? Senhor, o tempo está passando, Senhor, os anos estão passando, está tão difícil. Foi isso que Sara fez. E aí Sara tinha uma escrava. Agora preste atenção, estou falando lá do Oriente, aonde era natural, as pessoas tinham escravos e eles podiam fazer o que quisessem com esses escravos. E uma das coisas, se a senhora não pudesse gerar filho, ela poderia, através de uma escrava, combinar com o esposo, e essa escrava iria ter filhos. E os filhos seriam da senhora. Foi isso que Sara fez. Agora preste atenção. Chega um dia que esse menino tem que sair da casa. Aí mais tarde ela tem um filho, enfim. Mas eu quero falar de Agar. O que acontece? Olha só. A palavra vai dizer assim: Abraão levantou-se muito cedo na manhã seguinte. Foi difícil para ele, foi uma decisão difícil, mas olha só. Ele levantou cedo para se despedir e preparar alimentos para a viagem. E esse alimento ele deu para Agar. Ela já tem uma vasilha de água, ele dá mais uma vasilha. Ele coloca tudo sobre os seus ombros. E ele manda ela embora. E a palavra diz que ela vai sair vagueando pelo deserto de Berseba. Era um deserto muito grande, era uma área imensa que ela tinha que atravessar. O que acontece é que durante essa caminhada, a água que ela tinha acabou. O alimento que ela tinha acabou. E aí o que acontece? Ela fica sem água. E quando a água acaba, quando esse alimento acaba, aqui no versículo 15 vai dizer que ela coloca o seu filho debaixo de uns arbustos. E ela se afasta dali uma pequena distância. Quando ela se afasta, ela faz uma oração. Escute, queridas, ela fala assim: eu não posso ver o menino morrer sentando-se em frente dele. Ela levanta a sua voz e chora. Somente isso que ela faz. Ela não consegue ver o seu filho morrendo de sede, morrendo de fome no deserto. Ela vai se afastar um pouquinho e ela vai ficar chorando. Mas preste atenção no versículo 17. Deus ouviu a voz do menino. Repita comigo. Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou Agar. Agora preste atenção no que ele pergunta. O anjo do Senhor chega para aquela mãe no meio do deserto, que está sendo mandada embora, que não tem direção, que não sabe para onde vai, que não tem nada aonde ela se sustentar. A oração que ela fez foi um choro de mãe, que eu não posso ficar à frente do meu filho, eu não posso ver o meu filho morrendo, eu vou me afastar e vou ficar um pouquinho mais longe. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor entra em ação. Ele ouviu a voz do menino. E essa voz deste menino, com certeza ele estava clamando, ele estava falando com o Senhor, ele estava pedindo socorro. E o anjo vai dizer: o que você tem? O que você tem? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-se os olhos, viu ela um poço de água, e indo até ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao menino. Queridas,
que essa palavra tem com a minha vida e com a sua vida? Sabe aqueles momentos da sua vida de desespero, que você não sabe como fazer, você não sabe que decisão tomar, que você está angustiada, que você de repente está preocupada com o filho. Não é um filho morrendo de sede, mas é um filho em maus caminhos, é um filho que às vezes está num presídio, é um filho que está num caminho de morte. E muitas mães, quando olham para essa situação, ela fica tão quebrada por dentro, tão moída por dentro, que ela não pode chegar perto daquela situação, ela se afasta até para se proteger. Mas eu quero falar para você aqui nesta tarde, que nós servimos um Deus de Israel, que nós servimos um Deus de milagre, que nós servimos um Deus que vê, nós servimos um Deus que está perto daquele que o busca, nós servimos um Deus da desamparada, daquela mulher aflita, daquela mulher angustiada. Eu quero te falar que o mesmo Deus que encontrou Agar no meio do deserto, e o anjo fala para ela: o que você tem? Você acha que o anjo não sabia o que ela tinha? Você acha que ele não estava vendo a história? Mas todas as vezes que o Espírito de Deus quer mover na sua vida, todas as vezes que o Senhor quer mudar a tua história, o Senhor vem fazer uma pergunta para você, querida. Ele vem, sabe por quê? Porque Agar, por mais que estava fugindo, por mais que estava difícil, por mais que ela não tinha estrutura para olhar para o seu filho chorando de sede, quando o Senhor vem para tocar na vida dela, quando o Senhor vem para trazer uma mudança, tudo seria transformado. Sabe por quê? Porque vai ter coisa na minha vida e na sua, que de nós mesmos nós não vamos saber o que fazer, nós não vamos entender. Mas eu quero falar para você que basta um encontro com o Espírito de Deus, que basta um encontro com o Senhor dos Exércitos, que basta o toque do Senhor na tua vida. Sabe o que acontece? Abrindo Deus os olhos, aquela circunstância, aquele deserto era lugar de morte, queridas. Deserto era lugar que muitas vezes caravanas inteiras se perdiam, que as pessoas morriam, não tinha como sobreviver naquele lugar. Mas não importa onde você esteja, não importa a circunstância, se o Espírito do Senhor toca na tua vida, se o Senhor vem ministrar no teu coração e dizer: eu ouvi o seu clamor, Ele vai abrir os teus olhos, como um dia o Senhor abriu os meus, como um dia eu fui Agar no deserto para morrer, como um dia eu achei que não tinha mais possibilidade nenhuma de continuar vivendo. Mas o Espírito do Senhor, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que nos ama, Ele é um Deus que se importa, Ele é um Deus que está perto. Hoje é uma tarde para mulheres, não é isso? Olha só, é tempo de florescer entre elas. Esse é um tempo, tudo foi preparado para nós. Tem flores, tem luz, tem brinde, tem dinâmica, pensando na alma feminina. Agora, quem orientou essas mulheres? Quem aqui tem tempo de sobra, que fica o tempo todo sem fazer nada, porque não tem muito tempo sobrando? Tem alguém? Não é, o tempo está correndo, não é isso? O tempo está disparado, mas ainda assim, o Espírito do Senhor preparou mulheres que no meio dos afazeres, de tudo que tinha para fazer, elas conseguiram fazer um pouquinho mais. Elas trabalharam um pouquinho mais para preparar esse ambiente para nós aqui. Eu quero falar para você que além delas preparar esse ambiente, mulheres passaram madrugadas orando ao Senhor, mulheres jejuando ao Senhor, para que o Espírito do Senhor venha tocar no meu coração e no seu. Porque o que queremos aqui não é um evento. Queridas, um evento você pode ir em qualquer lugar, e reunir pessoas você pode estar em qualquer lugar, mas eu quero te falar que você está na casa do Deus vivo. E quando você está na casa do Deus vivo, milagres acontecem na sua vida. O Espírito do Senhor vem para te tocar, mulher. O Espírito do Senhor vem para mudar realidades. O Espírito do Senhor vem para transformar. Ah, queridas, aquele menino que estava ali, aquela mulher que estava ali, ela carregava uma semente no ventre, ela carregava, aquele filho era um filho de um homem de aliança com o Senhor. Eu quero falar uma outra história para você. Está em 1 Samuel 30. E aqui vai estar falando de Davi, que Davi está voltando de uma guerra. Davi está voltando de batalhas. Davi estava ainda naquele tempo que ele estava fugindo de Saul. E ele estava passando por muitas circunstâncias difíceis. Mas chega um dia, 1 Samuel 30, no versículo 1. Vai estar falando que ele vai chegar na cidade que ele morava. Ele estava morando numa cidade que chamava Ziclag. Anote aí, você que está anotando, 1 Samuel 31. Quando chega na cidade, a cidade está queimada. Não sobrou nada. Cadê as pessoas? Cadê as famílias? Cadê os filhos? Não tinha mais ninguém. Tudo tinha sido levado cativo.
E a palavra de Deus diz, eu vou estar resumindo aqui por conta do tempo, que os próprios homens de Davi, aqueles guerreiros de Davi que davam a vida, que entendia que era o propósito, que ele estava ajudando um homem que seria o futuro rei de Israel. Aqueles homens de aliança, aqueles homens que um dia Davi está num lugar terrível e ele fala que ele está com sede. Aqueles homens atravessam um exército para trazer água para Davi. Queridos, foi exatamente essas pessoas que quando chegam ali e vê tudo destruído, a palavra diz que eles quiseram apedrejar Davi. Sabe quando a situação fica difícil? Sabe a situação dentro de família? Até quando as coisas perdem o controle, que tem perda, que está acontecendo situação muito complicada, que todo mundo briga com todo mundo. Acontece isso? Já viram isso em algum lugar? Pois foi isso que aconteceu, mas num nível tão grande, que se reuniu todos aqueles homens e falaram: Davi, agora nós vamos te matar, porque é por causa de você que a gente vive em guerra, é por causa de você, é porque eles querem estar te perseguindo que vieram destruir este lugar. E a palavra de Deus diz que aqueles homens choraram até não poder mais. Aqueles homens caíram no chão e choraram. A situação era terrível para todos eles. Agora preste atenção, Davi estava ali, a sua família também tinha sido levado, os seus bens também tinham sido saqueados. E ele, como líder, estava correndo o risco de ser apedrejado. Mas sabe o que Davi faz? Davi começa a buscar no Senhor. A palavra de Deus vai dizer que Davi buscou se fortalecer no Senhor. Davi começa a adorar. Davi começa a pedir a mão do Senhor sobre a vida dele. Com certeza ele começa a falar: Deus, o Senhor me ungiu. O Senhor tem uma promessa na minha vida. O Senhor não me trouxe aqui para morrer. Eu ainda não entrei no lugar que o Senhor prometeu. Eu ainda não estou reinando como o Senhor já falou. Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu não sei como foi a oração, eu estou imaginando, mas o que a palavra de Deus vai dizer, que Davi se fortaleceu no Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Sabe por que você pode dar um glória a Deus, queridas? É porque quantas das vezes nós como mães, nós como donas de casa, quantas vezes dentro da nossa casa, a família está, numa crise terrível, a família está passando por tantas guerras, está um desânimo total, está tanta circunstância que aflita. Mas eu quero falar uma coisa para você, mulher de Deus, homem de Deus que está aqui nessa tarde: enquanto o Senhor for a tua rocha, enquanto os teus olhos estiverem olhando para o céu, enquanto você estiver esperando naquele que tudo pode, Ele vai te levantar. Davi se levanta, prepara, capacita, anima aqueles homens e eles vão para a batalha, vencem, traz as famílias de volta. Queridos, tem um tempo de se levantar, tempo de buscar força no Senhor, tempo de se encorajar com o céu. Nós vivemos em um mundo hoje que, se você não buscar recursos espirituais, se você não buscar se fortalecer no Senhor, nada, eu quero falar para você que nada vai garantir a saúde emocional, nada vai garantir uma saúde de uma família, nada, queridos, porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de conflitos, é início das dores. Se nós vamos olhar para a palavra, Mateus 24, o Senhor vai estar falando de início de dores. O que significa isso? Um tempo de revolta, um tempo que a própria natureza se rebela, um tempo de catástrofes terríveis. Você vê, quando você fica sabendo de uma tragédia, vamos pegar aqui a pandemia, foi terrível, o mundo inteiro parou. O mundo inteiro. Quantas pessoas morreram? Eu conheço família que tinha 16 pessoas da família. Exatamente 8 pessoas morreram. Você já imaginou dentro de uma pandemia, sem poder sair, sem poder falar com ninguém, sem poder velar os seus mortos, você perder 8 pessoas dentro da tua casa, na sua família? E aí a gente mal passa, começa as guerras, começa as catástrofes, começa os terremotos. Sabe o que é isso? Eu não vim aqui para falar coisa, tá só falando coisa negativa, não. Eu vim aqui para falar para você que a volta de Jesus está perto. Eu vim aqui falar para você que tem uma igreja viva, que não vai ficar nessa terra. Ei, você que crê que nós não somos dessa terra, aplauda o Senhor nesta tarde. Porque enquanto houver a igreja do Senhor aqui, queridos, é tempo da graça, enquanto a igreja está aqui, a porta da igreja está aberta, significa que o céu está aberto, significa que o seu nome está sendo escrito no livro da vida, significa que os anjos ministradores do Senhor estão trabalhando no nosso meio. Deus é fiel, lá no livro de Joel 2:23, a palavra diz assim: alegrai-vos, pois, filho de Sião,
Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele dará em justa medida a chuva para descer como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de azeite. Agora repita comigo: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador. A palavra está dizendo que o próprio Deus... Marque o tempo, senão a gente vai ter vigília. Olha só, queridos, o próprio Deus vai restituir. Filhos de Sião, se alegra. É um tempo, mulheres, eu vim aqui, nesta tarde, como agente do céu, para falar para você de um Deus de milagre. Para falar para você de um Deus todo-poderoso. Para falar para você de um Deus que te levanta do pó. De um Deus que realiza sonho na sua vida. Ah, queridas, nós servimos um Deus. Lembra que Abraão entrega para ela a água, entrega para ela o pão. Todo o sustento daquela mulher, toda a esperança daquela mulher era um filho do patriarca. Enquanto eu estiver aqui nessa casa, não vai me faltar nada. Enquanto eu estiver aqui, tudo que eu precisar eu vou ter. Mas Deus estava levando Agar numa nova dimensão. Deus estava levando aquela mulher para um lugar onde ela não ia mais depender de pessoas, onde a sua dependência não era um homem, aonde a sua dependência não estava aqui no mundo dos humanos. Deus queria ensinar Agar que tem um Deus de milagre, que tem um Deus que ainda se move, que tem um Deus que ainda fala, que tem um Deus que trabalha, que tem um Deus que muda a história, que tem um Deus que quebra cativeiro. Ei, mulher, o Espírito do Senhor vai nos levar quantas vezes a esse lugar? Quantas vezes você vai estar em lugar que você vai olhar de um lado para o outro e não tem pessoas, ninguém pode te ajudar, ninguém pode mudar a circunstância. Eu quero falar para você, filha, não se entristeça, olha para o céu, continua olhando para o céu, de onde vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor, queridas. Restituição. Quantas de nós precisa de restituição, queridas? Quantas a família, muitas das vezes é no casamento, muitas das vezes é nas finanças, em algum comércio que você começou, muitas das vezes é na tua saúde. Eu quero falar para você que o Senhor está começando um novo tempo na sua vida, um novo tempo dentro da tua casa, um novo tempo dentro do teu sonho. É tempo de florescer, filha. Aleluia. Olha, a semente tem uma característica muito interessante. Toda semente. Eu estava conversando com uma bióloga. Gente, quando ela me falou isso, eu falei, espera. Eu vou anotar o que você está falando, porque eu achei incrível. Depois eu fui pesquisar e eu até achei. Mas quem teve essa conversa foi eu que estava falando com uma bióloga e ela falou para mim o seguinte, que uma semente, toda semente, quando ela está seca, ela produz uma substância, o que chama antinutriente. Aquele antinutriente é para quê? É a defesa da semente. Olha que incrível. Uma semente tem uma defesa de fungos, para não ser atacada, para não ser comida, devorada, antes da hora dela estar no solo. E por isso até, que as nossas mães, nossas avós, lembra que ensinava a gente a deixar feijão de molho, e ele fica com aquela espuminha? Pois é, aquilo ali faz mal para a saúde. E ela me falando, a semente, agora presta atenção, até aí ok. Tá, entendi. E aí? Quando a semente é colocada no solo e ela sente que ela está lá dentro da terra, que tem uma aguinha, que ela está no lugar propício, sabe o que a semente faz? Gente, eu fiquei muito impactada, porque isso me faz ver Deus. Preste atenção, como o nosso Deus é extraordinário. É uma semente na terra. A semente sabe quando ela está segura e agora ela lança fora o antinutriente e essa semente então dispara cadeias ali dentro, metabólicas, todo o metabolismo dela ali, e ela se prepara para germinar. Olha que coisa inacreditável, olha que coisa linda. Uma semente sabe o lugar que ela está segura. Uma semente entende a hora que ela pode brotar. É um despertamento da semente. Ela lança fora a capa de proteção. E por que eu estou falando isso nessa tarde para você, minha querida, minha amada do Senhor? O Senhor te trouxe neste lugar. Eu quero que você entenda que dentro do teu coração tem uma semente divina.
Dentro do teu espírito tem uma semente divina. Sabe, mulher, você já passou por situação assim? Lembra como um flash agora? Não precisa se preocupar, que é só dentro da sua mente. De situação que você quase morreu. De perigo, de morte, de coisa terrível. Mas ainda assim, de alguma forma você conseguiu sobreviver. De alguma forma você saiu daquele lugar de morte. De alguma forma chegou o socorro. Eu quero te falar que era o Senhor te protegendo, era o Senhor te guardando, para te trazer hoje, nessa tarde, neste lugar. E essa semente divina que está dentro do teu espírito, eu quero que você me entenda, que uma semente de feijão, uma semente de flor, ela sabe a hora de brotar. E eu quero falar para você com a autoridade do nome do Senhor dos Exércitos, daquele que te criou, daquele que te formou, que a semente divina que está dentro do teu coração, hoje chegou o dia de germinar. Hoje chegou o dia de germinar, queridas. Eu quero te falar que uma semente sabe dentro da terra. E o que você sentir no teu coração, eu quero sei que o Senhor está queimando dentro do coração de mulheres. Eu sei que o Senhor está despertando coisas dentro de você. Eu quero falar para você nessa hora, que é o Espírito do Senhor se movendo. É tempo de você se deixar desabrochar. É tempo de você se tornar tudo o que você nasceu para ser. E talvez você vai dizer, mas essa palavra um dia eu estava ministrando para uma mulher, e era numa situação dos projetos, dos propósitos de Deus. Aquela mulher entrou numa crise violenta, ela começou a chorar muito, aquela mulher ficou desesperada, e ela falava assim, agora chegou tarde demais, agora não tem mais jeito, agora não tem mais jeito. Tinha um demônio de suicídio naquela mulher, e ela estava planejando tudo como ela iria morrer, tudo como ela iria fazer para ela tirar a própria vida. Mas eu quero falar para você aqui na autoridade do nome de Jesus, que aonde chega o Espírito do Senhor, Ele é dono do tempo, Ele é dono da hora, Ele é Senhor dos céus e da terra, Ele é Senhor. Quando chega a hora de realizar um sonho de Deus, Deus chama uma menininha, Deus chama uma, digamos assim, talvez uma adolescente, não é? Deus encontra Maria, e o Espírito do Senhor vem falar com aquela menina, e o Senhor vem falar com ela e fala, olha, descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo, você vai ser tão agraciada, Maria, você vai ser bendita, Maria, você vai ser tão especial, Maria, todos vão saber o seu nome, você vai ser honrada, porque é do teu ventre que vai vir o Salvador. Uma adolescente. Agora presta atenção, quando Deus visita, é o tempo de Deus, é plenitude, é isso que eu quero falar para você agora. Aí Deus antes, alguns meses antes, o anjo do Senhor chega lá numa mulher idosa, de cabelos brancos, que talvez ela já estava na menopausa, que não tinha mais nenhuma possibilidade. Deus chega para Isabel, o Senhor vem falar com ela, o anjo do Senhor vem dar uma promessa, e ela vai conceber, e Deus vai falar a Isabel, o filho que você vai ter no seu ventre, ele vai preparar o caminho, ele que vai vir incendiado, ele que vai falar quem é que está vindo logo após, é ele. Estou falando de duas gerações, uma geração de quase uma adolescente, e uma geração de uma mulher na menopausa. O que eu quero falar com isso? É que para realizar o sonho de Deus na nossa vida, não depende de circunstância, não depende do tempo, não depende dos meus cabelos brancos, não depende da minha idade, não depende se eu tenho conhecimento ou não sou, se sou analfabeto ou não sou. Ei, querida, o Senhor está chamando mulher para mudar a história. Eu conheci aqui em Manaus uma senhora, irmã Eglandina, que veio do Rio de Janeiro, e mulher de oração. Todas as tardes ela diz que sempre tem oração na casa de alguém, e elas vão para a oração. E numa dessas orações que ela estava indo um dia, ela já aposentada, idosa, o Senhor falou para ela, eu quero que você vá para Manaus. Mas o que eu vou fazer em Manaus, Senhor? Eu não sei nem onde fica Manaus, para quem mora longe, lá no Rio, aqui é o fim do mundo. E aí o Senhor falou para ela, você vai lá e vai abrir uma igreja. Senhor, tem tanta gente, tantos empresários ricos, tantas pessoas com tanto dinheiro, Senhor, tem tanto jovem, tantos missionários incendiados, o Senhor vem falar comigo, Senhor, eu já sou velha, Senhor, eu sou aposentada, Senhor, olha a minha saúde. Ela falou tudo o que estava no coração, eu ouvi o testemunho, ela falando, e ela falou, Deus, se é o Senhor mesmo que está falando para mim, eu vou falar com a fulana, amiga de oração de vida inteira, aquela que todas as tardes estava junto, caminhando quilômetros, de 8, 10 quilômetros para chegar nas casas de oração. E ela encontra a irmãzinha e ela fala, sabe o que Deus falou para mim? Deus falou para mim ir para Manaus. E você quer ir comigo? Ela disse que torcia para a mulher dizer que não. E a mulher falou, vamos.
E elas vieram. Queridos, se vocês verem, a igreja é linda. É do tamanho dessa igreja. É algo sobrenatural, é tremendo. Ela fez a obra aqui até ficar muito, muito, muito velhinha. E quando ela estava bem cansadinha, muito doente, caminhando com dificuldade, ela deixou a igreja toda funcionando e ela voltou para o Rio de Janeiro. Por que eu estou falando isso para você, queridos? Porque esse Deus de milagre, o Deus que encontra Agar, é Deus que abre os olhos, é Deus que dá estratégia, é Deus que vai te dar sabedoria, é Deus que vai despertar o sonho que está no teu coração. Você nasceu com potencial, você nasceu com sonho. Para quê? Para depois morrer e ficar lá no cemitério, tudo enterrado? Não, eu quero te falar que o Senhor colocou sonho no teu coração. Esse sonho é para ser realizado, é para você ver a glória de Deus, é para você ver o Deus que você serve. Ei, mulher, o anjo do Senhor está aqui nessa tarde. O Senhor está aqui para regar semente, para despertar semente, para fazer algo novo. O Senhor está aqui para mudar a história. Você crê que ainda tem um Deus de milagre que muda a história? Você crê que tem um Deus que tira da lama o aflito, o necessitado, e esse Deus coloca sentado com o príncipe? Xaracantarabalabás. Queridas, eu morei numa cidade do Paraná, norte do Paraná. Eu sempre falo para minhas irmãs, nós não moramos em favela porque não existia favela naquele tempo. Era o último bairro da cidade. Do lado não tinha luz, não tinha eletricidade. Não tinha saneamento nenhum. Tinha uns buracos enormes por conta de uma vala gigante, mas muito grande, muito funda. Que lá no fundo corria uma aguinha. Então, qual eram nossos amigos do nosso bairro, que tinha muito? Sapo. E aí a gente era conhecido como as meninas, o povo que morava na Vila do Sapo, porque só tinha sapo naquele lugar. Queridos, de tanta situação difícil, de tantas coisas, de tantos momentos difíceis. Mas dentro do meu coração tinha uma semente que nunca ela se recusou a morrer. Dentro do meu coração o Senhor colocou semente, que tudo fora estava desabando. Sabe o que é você morar no último lugar, numa casa caindo nos pedaços, que pisava numa tábua, quebrava, a tábua levantava, os pregos da tábua. Sabe, muitas das vezes meu pai, um homem trabalhador, um homem bom, mas com crises de violência inacreditável. Hoje eu sei que meu pai tinha transtorno mental, mas aquele tempo era assim, ele é ruim, ele é raivoso. Você sabe o que é você viver num clima de terror, de medo, num lugar de miséria? E dentro do seu coração uma voz falar para você: a sua vida vai ser diferente. Você vai pregar para mulheres. Você vai levar a minha palavra. Eu vou te usar. Eu tinha uns 8 anos, eu só chorava. Eu só chorava com 8 anos de idade. O que eu podia fazer naquela realidade? Mas algo, o Espírito do Senhor guardou a minha semente. O Espírito do Senhor protegeu. E o Senhor foi me levando de etapas em etapas pela vida. O bom Deus foi segurando na minha mão. Muitas vezes quando eu estava para morrer. Muitas vezes na beira de um suicídio. Muitas vezes passando um luto que eu perdi a minha filha mais velha. A minha filha morre. Gente, tantos momentos eu olhei de um lado para o outro. Era só escuridão. Eu não via nada. Eu não enxergava nada na minha frente. Mas muitas das vezes dentro da igreja, enquanto estava o louvor, enquanto estava adorando, eu lembro de uma vez, o Senhor me mostrou, eu caminhando num lugar muito escuro, e uma luz corria na minha frente, passava uma luz por mim, e eu corria para acompanhar aquela luz, mas era um lugar de muita escuridão. Eu sentia que tinha água perto, eu ouvia as ondas batendo com muita força, e eu ficava com muito medo, e uma voz falava para mim: não para, continua, porque todas as vezes que eu parava, eu ficava paralisada de medo. Mas quando o Espírito do Senhor me chamava, eu corria atrás daquela luz. E era o Senhor me falando, me mostrando como seria a minha jornada, como seria a minha caminhada com o Senhor. Mas eu quero falar uma coisa para você, que vale a pena. Vale a pena esperar, vale a pena confiar, vale a pena entregar. Deus te trouxe aqui, mulher, para dizer que você é amada, que você é preciosa, que Ele é o Deus da história, que você precisa depender do céu, que você precisa ouvir a voz de Deus. Eclesiastes 3:11 vai dizer: o Senhor plantou a eternidade no coração do homem. O Senhor plantou a eternidade. Sabe, o Senhor quer tocar de um modo muito especial na sua vida. Eu gostaria que você já fosse ficando de pé. Quem me conhece sabe, eu amo falar e principalmente eu amo pregar para mulheres. Eu amo, porque
como mulher, queridas, eu sei, perdão pelos nossos líderes ou pelo pastor, mas a gente entende de alma de mulher. Como mulher, eu sei que não dá tempo da gente conversar, mas você falar, olha, eu passei por uma grande dor, de uma perda, eu sei porque eu já passei. Se você falar, eu sofri violência dentro da minha casa, eu achei que eu ia morrer, eu sei do que você está falando. Se você disser, eu fiquei como Agar, com um filho, sem direção, me sentindo tão abandonada, eu sei do que você está falando. E para isso eu sei que o Senhor me guardou. Quando eu tive Covid, eu fiquei muito ruim. Teve uma madrugada, eu mal conseguia respirar. Eu não conseguia dormir direito. Eu estava muito fraca. E eu só orava e falava, pedia para o Senhor, colocava a minha casa, colocando a minha vida. E eu vi um rio, eu vi um rio muito grande, de uma água bem cristalina. Aquela água bem branquinha. No meio do rio estava um ser todo de branco. E esse homem estava com uma pagela na mão, fazendo uma chamada, sabe, igual chamada de escola. E do outro lado estava uma multidão incontável. Uma multidão muito grande. E as pessoas que ele chamava o nome atravessavam o rio. E o Senhor, quando eu estava chegando, eu falei, Deus, eu não posso ir agora, Senhor. Ainda tem sonhos, Senhor, ainda tem coisas para realizar. Ainda tem promessas para viver na minha vida, Deus. E quando eu estava ali naquele lugar tão próximo, talvez uma distância menos daqui ali assim, eu me despertei com o Senhor ministrando no meu coração, que o Senhor só não me chamou por conta da promessa, por conta do chamado que Ele tinha na minha vida. Queridas, eu quero falar uma coisa para você, é o teu chamado, é aquilo que você faz para o Senhor, é quando você vai caminhando e chorando, enquanto semeia, você vai voltar com júbilo, você vai voltar com júbilo. Ah, cadê o grupo de louvor? A gente tem um momentinho para orar, né? Queridas, eu quero fazer um convite para você. Eu não estou te chamando para uma religião. Eu quero te apresentar uma pessoa. O mesmo que encontra mulheres no deserto. O mesmo que fortalece guerreiros destruídos a resgatar e levantar, a buscar sua família. Eu sei que aqui nessa tarde tem mulheres que precisam de oração. Você veio para uma atividade. Mas aquelas que você quer oração pela sua casa, você quer oração pelos teus filhos, você quer oração por alvos que você tem, não fica acanhada. Eu quero que você venha aqui na frente. Você não vai estar diante de uma mulher, porque eu sou caco, eu sou pó e cinza. Mas eu estou aqui em nome do Deus vivo. Eu vim aqui nessa tarde em nome do Deus dos exércitos. Daquele que muda a história, daquele que transforma, daquele que liberta, daquele que tem coisas novas e extraordinárias para fazer. Onde está essa pessoa que quer oração? Ou